Olá, ouvinte! Eu sou a Luísa. Eu sou a Estela. Eu sou Letícia. E eu sou a Maria Eduarda. Somos estudantes da graduação de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a bioinvasão do coral-sol e sua relação com a bioestatística. Mas afinal, o que é o coral-sol? E o termo bioinvasão? Você já ouviu falar? Bom, vamos começar explicando o que é uma bioinvasão. Ela é um problema global e bem grave que consiste basicamente na introdução de espécies exóticas em comunidades naturais, nas quais elas não existiam antes desse contato, geralmente mediado pela atividade humana. Isso pode afetar bastante a biodiversidade local, causando perda de diversidade biológica, já que a presença desses invasores gera mudança no funcionamento ecológico das espécies endêmicas, ou seja, as espécies que são encontradas somente naquela determinada área ou região. Esse endemismo é naturalmente causado por barreiras físicas, climáticas e biológicas, que delimitam a distribuição de uma espécie. Mas como há exceção humana que ultrapassa essas barreiras, espécies invasoras pegam carona em plataformas e até mesmo no lixo que flutua pelos oceanos, e assim invadem locais muito mais propensos para sua reprodução em termos físicos e biológicos, causando um estrago ecológico por onde passam. Agora que você já tem uma base sobre o que é uma espécie invasora, bora falar da estrela desse podcast, o coral-sol. Ele é um coral duro e é um exemplo de bioinvasão. É uma espécie nativa dos oceanos Índico e Pacífico, mas que hoje se encontra no litoral brasileiro. Ele se chama assim pela sua cor vermelha e amarelada, com semelhança ao fogo, e seus pólipos que irradiam do centro, lembrando um sol. Parece bem bonito e atraente aos olhos. Biologicamente falando, ele não é nada bonito de se ver por aqui. As áreas daqui com registro da presença de coral-sol correspondem à invasão de duas espécies do gênero Tubástea, Tubástea coccinea e o Tubástea tagucense, sendo somente Tubástea coccinea encontrada aqui no litoral catarinense. Essas duas espécies são um grande problema aqui no Brasil, porque têm uma alta capacidade reprodutiva nas condições dos nossos ambientes marinhos, podem dobrar sua população em apenas um ano, o que é grande coisa. Além disso, tem capacidade de regeneração. Isso ameaça ecossistemas e a existência de espécies endêmicas daqui. A competição por espaço e recursos se torna bem difícil para as espécies, o que acaba diminuindo suas chances de sobrevivência e perpetuação. Mesmo espécies que conseguem, de alguma forma, lutar contra a invasão do coral-sol, acabam perdendo bastante energia nessas tentativas, e, de uma forma ou de outra, se prejudicam. Mas como é que o coral-sol veio parar aqui? Através de estudos, conseguimos estimar que essa bioinvasão do coral-sol aconteceu no Brasil aproximadamente em 1980, provavelmente através de vetores artificiais de introdução, já que ao se tratar de um ser vivo marinho, é comum ele vir junto de embarcações internacionais, junto da água do lastro, por exemplo. O lastro é a estrutura mais inferior das embarcações. Nele é colocada a água para que a embarcação fique mais ou menos pesada, e daí a navegação flui mais. O problema é que a água colocada no lastro é disponível no lugar. Então, se a embarcação está lá na China, vão colocar a água marinha de lá. E junto dessa água, costuma vir diversos organismos que vivem naquele ecossistema, como larvas e fragmentos do coral-sol. Ao chegar aqui, muitas vezes essa água é liberada e esses organismos saem junto. Essa é uma das maneiras que ocorre a introdução de espécies exóticas na costa, mas há outras, como por exemplo por meio de monoboias ou até mesmo incrustados em plataformas de petróleo e gás. Algumas espécies vingam, ou seja, conseguem se adaptar e sobreviver, e outras não. Coral-sol foi uma que vingou demais, e hoje se prolifera de maneira assustadora e ameaça o equilíbrio ecossistêmico de diversos locais, como em Ilha Grande, onde a situação é uma das mais graves, e a Ilha da Arvoredo, aqui em Florianópolis, onde a situação ainda está controlada. No estudo de análise comparativa da abundância do coral invasor do gênero Tubástea em substratos naturais e artificiais na Ilha Grande, que fica no Rio de Janeiro, dos pesquisadores Tárcio Santos e Joel Christopher, constataram através de análise de densidade média, ou seja, a média dos números de colônias por metro cúbico, maior abundância do coral coccinea nos substratos artificiais do que nos naturais, enquanto a espécie tagucensis não apresentou diferença significativa de ocupação entre esses substratos. Além disso, e da alta capacidade reprodutiva que a Letícia citou, há outros exemplos que garantem o sucesso da bioinvasão.
por ser uma espécie exótica, aquela que não é natural do local, nas áreas invadidas geralmente faltam predadores naturais e competidores dominantes, como também sua idade reprodutiva precoce, além de sua reprodução assexuada com produção contínua de propágulo, ou seja, uma parte de organismo pode dar origem a novos indivíduos da mesma espécie. Pois é, Duda. O coral-sol está amplamente distribuído na zona costeira do Brasil, e os estudos trazem ocorrências de diferentes magnitudes e em diferentes estágios de invasão. No Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Coral-Sol, de 2019, temos o registro dessa invasão em 7 estados brasileiros, que vão desde o Ceará até a Ilha do Arvoredo, aqui no sul, no município de Florianópolis, Santa Catarina. De acordo com uma revisão sobre a invasão do coral-sol no mundo, feita por 10 pesquisadores do Brasil e Estados Unidos, dentre eles Joel C. Creed, a partir do primeiro registro, em 1990, o número foi crescendo e em 2015 tínhamos quase 30 registros de coral-sol no Brasil. Mas como é feito esse registro? Pelo coral-sol ser um animal séssil e móvel, a gente utiliza um método denominado quadrante, que serve para estimar o tamanho da população ou a porcentagem de cobertura no substrato. Cada quadrante, como o nome já diz, é um quadrado, que corresponde ao que a gente chama de unidade amostral. O quadrante ele é usado para determinar áreas de mesmo tamanho em que realizamos a contagem de indivíduos de uma região. Vários quadrantes são distribuídos pelo habitat para garantir uma amostragem significativa, e a contagem dos indivíduos pode ser manual ou por meio do registro de imagens, fotografias, analisadas por softwares. O que eu acho mais interessante é que a partir dos dados que nós já temos, a gente consegue usar ferramentas computacionais para determinar a distribuição e criar modelos de distribuição de espécies, que podem servir tanto para gerar previsões dos processos de bioinvasão, quanto auxiliar no reconhecimento de possíveis áreas adicionais de ocupação. E como eles fazem isso? Então, esses modelos unem coordenadas geográficas correspondentes a registros da presença da espécie-alvo com um conjunto de variáveis ambientais explanatórias pré-definidas, para extrair valores das variáveis que correspondem aos pontos de ocorrência e criar um modelo de probabilidade de encontro da espécie em função de cada variável. Com isso, um algoritmo pode projetar as áreas mais prováveis de sobrevivência e estabelecimento dos organismos estudados, tendo o que a gente chama de mapa de distribuição potencial da espécie. No caso do coral-sol, que tem uma área ocupada muito bem documentada, a gente pode comparar os mapas de distribuição potencial gerados pelos modelos com os dados reais das espécies. Um estudo do Lelis Antônio Carlos Júnior, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, teve como objetivo a modelagem de bioinvasão do coral-sol, analisando as variáveis envolvidas nos mecanismos de ocupação e dispersão. E o mapa da distribuição potencial da espécie Tetagucensis do coral, predito pelo modelo gerado, foi muito parecido com o mapa da distribuição conhecida desse coral na costa brasileira. Isso com um modelo utilizando apenas dados de ocorrência dessa espécie na sua região nativa para a costa do Brasil. E como lidar com essas e as demais espécies invasoras? Bom, junto de qualquer método de remediação de uma espécie exótica, também é necessário pensar na prevenção. A IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, recomenda mobilizar recursos e especialistas rapidamente já na primeira detecção de uma espécie exótica invasora. No final das contas, isso fica mais em conta do que ter que arcar com os custos operacionais e ambientais mais tarde, quando a população não puder mais ser controlada direito. As ações de prevenção envolvem avaliações de risco, remoção de organismos em estruturas hidroviárias, a realização de amostragens e monitoramento para a detecção de mudanças, a implementação de um sistema de alerta para poder ter respostas rápidas quando houverem novas introduções, e o envolvimento de atores locais nas ações de controle, conscientizando a população sobre os riscos da espécie. Quanto aos métodos de remediação da invasão do coral-sol, existem algumas alternativas: o controle químico, o físico e o biológico. O controle físico-mecânico é o mais comumente utilizado e consiste em uma variedade de técnicas, como a remoção manual dos corais com martelos embaixo d'água, o envelopamento dos corais com plástico, o choque osmótico com água doce e o calor ou a radiação ultravioleta. O controle químico deve ser muito específico e não pode se acumular na cadeia alimentar, então ele é muito restrito. O controle biológico, ele é feito através da introdução de predadores no ambiente de determinada espécie ou parasitos com o uso da biotecnologia. Ambos os casos carecem de estudos sobre as interações nativas, e é por isso que esse tipo de controle é potencialmente de alto risco. Uma espécie exótica ser introduzida para controlar outra espécie exótica.
Além das recomendações da IUCN para prevenir, existem outras recomendações, como a da ONU sobre o direito do mar, e também legislações nacionais que se referem à segurança biológica no tráfego hidroviário e nas costas brasileiras. Em Santa Catarina, o último estado ao sul onde o carol-sol é invasor, tem laboratórios e institutos de pesquisa e manejo, como o LABAR, que é o Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais, e o Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, que é o LEIMAC. Ambos laboratórios da UFSC contam com o apoio do ICMBio em pesquisas na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. O Complexo Recifal de Abrolhos, o Hotspot, que é um local que abriga uma grande concentração de espécies com alto endemismo, marinho mais importante do Atlântico Sul, ainda não foi invadido pelo coral-sol. Porém, um estudo recente já relatou o coral invasor em plataformas de petróleo ao sul do Banco de Abrolhos. Por isso, se torna de extrema importância a pesquisa e manejo da espécie na costa brasileira, ressaltando ecossistemas recifais como o de Abrolhos. Bom, a gente entrevistou o Marcelo, que é biólogo e mestre em biodiversidade animal pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ele é doutorando no programa de pós-graduação em ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina e integra a equipe do LABAR desde 2017. Sua pesquisa com ecologia populacional e modelos preditivos de ocorrência do coral invasor Tubastra coccini, coral-sol, tem como principal objetivo contribuir com as atividades de controle no estado de Santa Catarina. Então, Marcelo, como é a vivência da atuação no laboratório com o manejo do coral-sol na Ilha do Arvoredo? Então, o Labar atua em parceria com os gestores da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, do ICMBio, e é uma cooperação muito legal, porque meio que a gente se completa. A gente precisa do apoio deles para os trabalhos de campo e eles precisam de informações que tornem o manejo mais eficiente. E também ajuda para comunicar o trabalho que tem sido feito, né, por meio dos artigos. Quando eu falo de manejo do coral-sol, eu penso logo na palavra persistência. Isso porque ainda não existem métodos que são facilmente aplicáveis e que sejam 100% eficientes em eliminar o coral-sol. O método de manejo mais utilizado é a remoção manual, utilizando uma marreta e uma talhadeira, e o grande problema é a alta capacidade de regeneração do invasor. Nem sempre as colônias são removidas por completo, e qualquer resquício de esqueleto que fique aderido no costão rochoso acaba se regenerando. Por isso, a gente acaba tendo que revisitar os locais que já foram manejados com uma certa frequência. Além disso, é bem comum encontrar o coral-sol em locais de difícil acesso, como fendas e grutas, às vezes inacessíveis. E embaixo d'água é ainda mais complicado, né? Às vezes a visibilidade está ruim, o mar está mexido, tem ouriço te espetando por tudo que é lado, e ainda tem que marretar preso entre as rochas de cabeça para baixo e tal. Falando assim, até parece que não vale a pena tentar controlar o coral-sol. Mas nos nossos estudos, em parceria com a Rebio Arvoredo, a gente viu que o controle é essencial para frear a expansão da invasão, pois o manejo mantém a população do coral-sol restrita a indivíduos pequenos e que, consequentemente, reproduzem menos. Então, essas ações de controle elas são fundamentais para se ganhar tempo até que surjam métodos 100% eficientes e que permitam a erradicação dessa espécie. Para mim, é muito gratificante fazer parte dessa luta. Vendo as fotos de quando descobriram a invasão, me dão certeza de que estamos no caminho certo. E é isso aí, seguimos na luta. Bom, é agora que nosso episódio chega ao fim. Agradecemos aos ouvintes, aos integrantes do grupo, nosso entrevistado Marcelo, a mestranda Júlia e aos professores Anicleto e Ney. Agradecimentos também à Universidade Federal de Santa Catarina pelas oportunidades e pelo ensino público, gratuito e de qualidade.